Bom, pessoal, então essa é a primeira parte da aula 6 da disciplina de Segurança e Sistemas de Computação. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre cifras de fluxo, cifras de bloco e posteriormente sobre os modos de operação dessas cifras de bloco. Então, no projeto de cifras de fluxo, o processo criptográfico, né, então ele é executado em uma base que é realizada em cada um dos bits. Então, nesse caso, o cifrador ele vai utilizar um algoritmo que vai gerar um fluxo de bits para realizar a criptografia do texto puro. Então, tem vários exemplos desses algoritmos, por exemplo, o Tchatcha-20, o Salsa-20, o RC4 e a família de algoritmos A5 que são utilizados nas redes GSM. Então, aqui nós podemos verificar como funciona então o processo de cifras de fluxo, né? Nós temos a chave, os bits, um algoritmo que vai gerar então esse fluxo de bits e vai ser realizada uma função aqui e que vai gerar então a saída do processo criptográfico. No projeto das cifras de bloco, então nós temos que os blocos de texto puro vão ser usados como um todo para produzir o texto cifrado. Então, o bloco agora de entrada vai ter o mesmo tamanho do bloco de saída no processo criptográfico. Tem diversos modos de operação que nós vamos ver nas próximas partes da aula, que explicam como que essa cifra de bloco pode ser utilizada, inclusive emulando uma cifra de fluxo. Então, exemplos de cifras de blocos nós temos o 10, o IDEA, o RC5, a ES, o Bluefish, assim por diante. Então, numa cifra de bloco, nós temos a entrada com n bits, a chave sendo utilizada, o algoritmo é executado e temos a saída com o mesmo número de bits de entrada. Como esses algoritmos, então, eles consideram um tamanho de bloco específico, em geral são utilizados algoritmos de padding, né, ou de enchimento. Então, isso faz com que não seja necessário que o tamanho do texto do bloco de entrada respeite o tamanho do bloco do algoritmo de criptografia. Então, existem algumas padronizações sobre isso, por exemplo, a ISO 7816-4, onde se utiliza então uma função de padding que emprega um byte no mandatório, seguido por um conjunto de bytes até completar o bloco. Também, né, no caso do IETF, nós temos a RFC 1423, que fala então de uma adição de valores ao conjunto de octetos necessários para completar blocos. Então é uma função muito tradicional que é utilizada em várias áreas da computação e aqui também em criptografia é utilizada.